partir de setembro nós vamos começar a receber alguns amigos do Brasil que vão falar aqui pra gente, alguns amigos meus, e vai ser muito especial. E a gente vai inaugurar em setembro com o Luca Martini. Outubro, provavelmente Eduardo Nunes do Dunamis. Então é isso. E hoje, um convidado muito especial para falar para vocês. Esse cara não é da boca para fora, eu sempre vou falar isso. Esse cara é uma das minhas maiores inspirações e referência. Ele é sinistro, é sério, ele é sinistro. Um dia me perguntaram: João, me define o Gil. Eu falei bem assim: evangelho encarnado. Esse cara é sinistro. E ele, além da pregação dele, a pregação dele é gritante, mas as atitudes dele é mais ainda. E eu queria que vocês recebessem com honra Gilberto Araújo! Abaixa a cabeça mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Eu oro para que de fato os nossos corações sejam um ambiente tão celestial, Pai, independente da nossa característica corruptiva. Que nessa noite os céus venham reformar a nossa existência, Deus. Eu oro para que a revelação do Cristo crucificado mais uma noite venha sobre nós. Também oro, Pai Santo, para que nós venhamos ser envolvidos, ó Deus Santo, de extrema sensibilidade, Pai. Que hoje o Senhor ressuscite sonhos. Que hoje o Senhor, Pai Santo, arranque pessoas de ambientes de luto, Pai, na alma. Que hoje o Senhor venha sepultar cadáveres, Pai, que muitos têm trago com carinho na alma. Que o Senhor venha assustar o inferno, Pai. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu oro para que o Senhor venha e o Senhor nos guarde, ó Pai Santo, fazendo de nós, ó Deus, guardiões da esperança. Essa é a minha oração nessa noite, Pai. Venha e faça como o Senhor quer. Em nome de Jesus. Fala, galera, boa noite. É um prazer mais uma noite estar com vocês aqui. Hoje eu estou muito quebrantado. Muitos de vocês sabem, eu sou professor de História Medieval, de Antropologia e de Filosofia Contemporânea. A minha jornada é exclusivamente dentro de universidades. E eu estou vindo da UNB agora. E o Brasil, esses últimos 12 meses, foi impactado por uma profunda onda de suicídios dentro das universidades. E, enfim, desde quando o homem ele finalizou o mundo pós-guerra, algo sociologicamente aconteceu nas nações da Terra, que é pouco discussado, mas todo esse motivismo que existe na geração contemporânea, que você faz parte, foi minuciosamente arquitetado para que hoje você, como jovem contemporâneo, homem contemporâneo, você fosse tão frágil como uma boneca de porcelana. Tudo que você vê na contemporaneidade compõe o cardápio de uma estratégia política, de uma estratégia que patrocina uma filosofia ateísta humanista, e não dá para uma geração tão séria aplaudir filosofia de Facebook como se isso fosse uma bússola. É necessário você compreender que existe uma agenda para o último tempo, tanto de Deus quanto do diabo. E inevitavelmente, o mundo espiritual ele não é brincadeira. Na mesma proporção de graça, existe uma proporção de muita depressão na contemporaneidade. Nós nunca tivemos no cardápio existencial humano, a nível de nação, uma geração tão bela, mas que tem a produção mais feia. É só você ver a geração que patrocina a manutenção da imagem, mas perderam a graça da semelhança. Homem não é semelhante com homem. Por isso que o Senhor disse que para a igreja de Laodiceia, que lá no último tempo, infelizmente alguns homens seriam vomitados, porque quem dera se fosse frio ou quente. Porque no meu termo, infelizmente o homem não sabe o que é. Na geração da transmodernidade, como disse Theodore Dalrymple, não dá para ter uma característica de solidificação em relação ao seu caráter. Com isso eu quero falar hoje sobre emotivismo moral. Bem, abra sua Bíblia comigo em Mateus 11. E hoje eu estou muito quebrantado. Eu acredito muito que o Senhor vai falar com você de forma muito sensível. Mateus 11, versículo 25. Nós leremos 4 versículos. Mateus 11, 25, Mateus 11, 28, Mateus 11, 29 e Mateus 11, 30.
Amém? Encontraram? Diz assim: naquele tempo falou Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei tesouro nos céus e descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim. Esse é um texto clássico, é um texto que compõe uma característica muito relevante da igreja dos últimos 2000 anos. Quando você vai observar a história da humanidade, é inevitável não falar de antropologia. Antropologia significa a história que estuda o homem. Essa ministração terá essa introdução que farei, parte A, parte B, e vou finalizar na parte C. Amém? Esse é meu esboço. Quando você vai para o período paleolítico, do homem primata, tem uma historiadora, ou melhor, tem uma acadêmica, ela é uma literária de Oxford chamada Karen Armstrong. Karen Armstrong escreve um livro chamado Em Defesa de Deus. Karen Armstrong é uma acadêmica de aproximadamente 80 anos de idade e ela não é religiosa. Ela não é cristã, não é budista, não é islã, ela não é nada. Na verdade, ela é a-religiosa. Richard Dawkins é um companheiro dela, um amigo dela. Você sabe que Richard Dawkins escreveu um livro chamado Deus em Delírio. Ele é considerado o Papa neo-ateísta. Ele escreveu uma obra em 2006 chamada Deus em Delírio. Ele afirma que todos que acreditam em Deus estão delirando. E certamente ele é uma continuidade da mentalidade ateísta humanista, desde quando, na era industrial, Marx afirmou que Deus era o ópio do povo. Ópio é uma droga. Ou seja, o homem só crê em Deus quando ele está persuadido a nível existencial, vivendo substâncias alucinógenas na mente. Tipo isso. Richard Dawkins é um cara que afirma que todos que creem em Deus na contemporaneidade, no mundo pós-moderno, hipermoderno, é um homem que delira. Ele não conhece a característica da realidade. Porém, Karen Armstrong é uma acadêmica, e quando você tem contato com os intelectuais da contemporaneidade, somente intelectual pode debater intelectual. Infelizmente, o homem contemporâneo aplaude muito canudos. E infelizmente, o homem contemporâneo aplaude muito imagem. Mas é muito fácil aplaudir a sua maquiagem. Eu quero ver te amar sem você ter nada no rosto. E aí, cara, Karen Armstrong escreve Em Defesa de Deus. Ela afirma que desde a época do homem primata, o homem paleolítico, o córtex cerebral libera substâncias fisiológicas na biologia da camada existencial piramidal humana, afirmando que desde quando o homem é homem, período paleolítico, o homem libera substâncias fisiológicas que patrocinam a crença na divindade, na contemplação do sublime, na contemplação do belo. E Karen Armstrong então afirma que a expressão da arte do período paleolítico, neopaleolítico, quando o homem desenhava o sol nas cavernas e quando o homem produzia fogo, aquilo na verdade, segundo Karen Armstrong, era uma expressão espiritual. Logo, a arte se tornou, desde a época do homem, da gênese da humanidade, uma expressão espiritual. Porque desde a época do homem paleolítico, o homem acredita na alma e no espírito. A única geração que desvaloriza a alma e o espírito a nível de sociologia é a pós-modernidade. E aí você vai ver então, no homem primata, ele desenhando o sol, ovacionando Nimrod, que foi o primeiro homem que foi adorado como homem, que era um deus, depois do Deus criador dos céus e da terra. Nimrod foi aquele cara que matou o pai, casou-se com a mãe e teve filhos com ela. Nimrod foi aquele cara que arquitetou a Torre de Babel. Nimrod foi aquele cara que foi o primeiro homem a adorar os mortos. Ele foi condenado no julgamento de Ur dos Caldeus, porque ele adorou os caras que morreram no dilúvio, por exemplo. Ele é considerado inclusive um dos pais da necromancia, da cartomancia. Ele foi assassinado por Sem, um dos filhos mais velhos de Noé, porque ele adorava demônios. Morre. Quando ele morre, a mãe dele afirma, a mãe que também era esposa, que estava grávida de uma criança, que ela afirmou ser a reencarnação do pai. Ela começou a dizer que Nimrod se tornou o sol. Numa temporada onde os homens falavam um só idioma, na construção da Torre de Babel, o sol então foi ovacionado em todas as civilizações. Depois que a atmosfera foi ultrapassada na Torre de Babel, os homens caíram, a torre caiu e cada um falou seus respectivos idiomas. Porém,
As religiões milenares, desde a época do período paleolítico, por incrível que pareça, todos adoram o sol. Então você vai para os fenícios, para os egípcios, para os incas, para os maias, para os aztecas. Você vai perceber que os caras trazem uma configuração de contemplação ao sol. Logo, o sol foi a entidade do primeiro característica humana em relação à contemplação do místico. Logo, a arte que o homem primata fazia na caverna era uma expressão espiritual. Aí você vai então para os gregos. Os gregos expressavam a sua arte nas artes cênicas como expressão espiritual. Baco era ovacionado quando os artistas encenavam e faziam bacanais. Daí veio o nome bacanal, e Dionísio, deus do vinho, todos têm a mesma personificação. Filosofia é uma carruagem que abriu portas, porque foi escrita por Homero, mas os artistas, eles não são os caras que fazem cultura, eles aceleram a cultura. Quem promove cultura é filosofia. Depois a filosofia banha a mentalidade dos artistas, e os artistas então promovem cultura. Quando você vai para Roma antiga, você vai perceber que os homens, eles lapidavam as pedras, e eles faziam homens, eles lapidavam os gregos, o César, com aquele corpo másculo, com rosto angelical e com órgão genital pormenor. Porque isso era a expressão do César, que era semi-homem e semideus. Porque a arte é uma tradução espiritual, é uma característica de contemplação ao espiritual. Quem diz isso é Keren Emerson. Quando você vai então para a Idade Média, quando o cristianismo traz uma nova forma de pensar, uma nova forma de pensar o universo, uma nova forma de pensar a ciência, uma nova forma de evidenciar a vida, inclusive até a jurisprudência, você percebe que a arte agora na Idade Média era o que era pintado nas capelas, como na Capela Sistina. Quando você vai então para o iluminismo, você percebe que a arte começa a ser um ato de protesto. E quando a arte começa a ser um ato de protesto, ela perde a beleza. Porque quando a arte perde a beleza, quando eu pego um papel, amasso e digo, isso aqui é arte. E a arte foi banalizada, futilizada a nível emocional. Por incrível que pareça, quando o homem perde a beleza para a poesia, que também é arte, o homem perde a contemplação do espiritual. Olha para mim. O homem perde a contemplação espiritual. E aqui eu finalizo a introdução e entro para a parte A. Sabe o que significa a palavra poesia no grego? A palavra poesia no grego significa criação. Criação significa poesia. Logo que Carlos Drummond de Andrade fez com a caneta um papel, Deus fez com a palma de suas mãos, cara. Você é poesia de Deus, cara. E o único que quer rabiscar a poesia de Deus é o inimigo da alma. O mundo então tomou uma nova forma de pensar, uma nova forma de observar a vida, uma nova forma de observar o sublime. O homem se tornou Deus de si mesmo. Por isso que você vai ter uma característica muito relevante. Quando as Américas são encontradas, você percebe que a gripe espanhola lá de 1500 dizimou mais de 22 milhões de astecas e de maias em uma semana. O que dizimou 22 milhões de astecas e de maias em uma semana foi interrompida com a tecnologia científica a partir de uma simples vacina. Logo, um homem contemporâneo se tornou homo deus, como diz o autor do próprio livro. E aí você vai ver que o homem não precisa mais de Deus. O homem não precisando de Deus, o homem vai se esvaziar. Por que se esvaziar? É matéria-prima produzindo matéria secundária se alimentando da matéria primária. Quer um exemplo? Estão comigo? Eu já estou finalizando a parte A, inclusive. Deus vai usar duas matérias-primas. Deus vai usar a terra, que é matéria-prima. Deus vai usar H2O, que é matéria-prima. Deus vai usar gases, que é matéria-prima. 3 matérias-primas, na verdade. Deus vira para a matéria-prima terra e diz: terra, produza frutos, produza plantas conforme a sua espécie. E a terra produziu planta. Terra é matéria-prima, planta é matéria secundária. Tira a matéria secundária da matéria primária, a matéria secundária morre. Quando você tira a planta da terra, o que acontece com a planta? Morre. Deus vira para a matéria-prima terra e diz: terra, produz agora animais conforme a sua espécie. E a terra produziu animais selváticos, produziu monstros, que na tradução original foi aqueles que morreram no dilúvio. Então eu acredito que os dinossauros foram seres antediluvianos que provavelmente, possivelmente ou certamente morreram no dilúvio. E aí você vai ter uma característica muito contundente. A terra produz, o primário produz o secundário. Pega o gado que come da terra e coloca dentro da água. O que acontece com o gado? Morre, mano. É óbvio. Porque matéria secundária se alimenta de matéria primária. Matéria secundária fora de matéria primária morre. Quando Deus vira para a terra, para outra matéria-prima chamada água,
Deus faz a mesma coisa com os peixes. A água produz os seus seres vivos conforme a sua espécie. E a água produziu peixe. Tira o peixe da água, acontece com o peixe? Morre, porque matéria primária é água, produz matéria secundária peixe. Matéria secundária peixe, fora da matéria primária água, morre. Deus vira para os gases e diz: produzam luminários conforme a sua espécie. Se uma estrela cadente, se uma estrela sair da sua estratosfera, entra na atmosfera, ela morre. Deus vira para o homem e diz: e façamos o homem. Nós somos matéria secundária da matéria primária. A matéria primária do homem é Deus. E eu sou daqueles caras que realmente não acredito que Deus existe, cara. Eu não creio que Deus existe. Justamente pela característica da filosofia dos patriarcas, dos patrísticos. Tá ligado que na história do cristianismo existiu 3 temporadas. A igreja do primeiro século, depois você vai ter os mártires, depois você vai ter os patrísticos. Os caras que tiveram que provar que o universo agora foi criado por Deus. E a filosofia tomou forma. Aí você vai ter Tertuliano, você vai ter Eusébio de Cesareia e Agostinho de Hipona. Os caras começam a produzir filosofia e falar sobre cristianismo de forma erudita. Sabe o que é relevante, irmão? Eu estou te passando informação. Informação é tudo que o homem contemporâneo quer ter. Logo, o homem contemporâneo é tão entulhado nas informações que tem, que a informação que você adquire aqui não gera transformação de vida, se ela não mudar primeiro a sua mentalidade. Logo, o que você tem feito, ó homem contemporâneo, em relação a toda informação que você adquire a partir de uma tela autorreduzível? E coincidentemente, tudo que nós adquirimos a nível de informação entulhou o homem. O que é pós-modernidade? Uma caixa existencial incompreensível a nível sociológico, tecnológico, que hoje sai 2 informações aqui. Quando você pega 2 informações aqui, saiu 4 aqui. Aí você tem que esquecer essas 2 e já vir pra cá e pegar as 4. Quando você acaba de adquirir as 4, surge 8 aqui. Você agora vai ter que esquecer as 4 aqui e ir pras 8. Quando você vai pras 8, surge 16 aqui. E assim sucessivamente, velho. Aí um vai se entulhando. Aí vem a geração do consumo. Eu tinha um iPhone específico, fui e comprei um outro iPhone específico. Aí falei: meu Deus, Gil, tu tá fútil, mano. Negão, tu era mais da quebrada, mano. Quando foi que a ficha caiu? Quando eu tava com o celular na mão. Falei: mano, não precisava dessa parada, mano. Olha só, tô sendo influenciado diante do que os olhos contemplam. Só que o apóstolo Paulo disse o contrário. Não vos atente para aquilo que você vê, mano, mas para aquilo que você não vê. Porque aquilo que você vê é momentâneo, e aquilo que você não vê é eterno. Com isso, é um versículo bíblico. Que bom que você está aplaudindo Bíblia. Com isso, cara, o homem contemporâneo se entulhou de tal forma que coincidentemente nós somos um produto do meio de fato. O homem contemporâneo se tornou um produto. Produto é coisa. Coisa não se ama, coisa se usa e joga fora. Se o homem é um produto do meio, como diz a filosofia do século XIX, obviamente uma filosofia ateísta humanista, significa que o homem se coisificou. Se coisa não se ama e coisa também não se ama, e se homem, ser humano, se coisificou, então o ser humano agora é tido como aquele que é usado e desprezado, jogado fora. Finaliza então a parte A. Vou para a parte B. A minha principal reflexão nesse último tempo: eu nunca vi gente tão rica, tão triste. Eu nunca vi gente tão bela, tão carente. Nunca existiu na história da humanidade uma geração que tem tanto conhecimento, mas o conhecimento que a geração contemporânea tem não faz a geração contemporânea sábia. Não faz a geração contemporânea fútil na arte do conhecimento. Todo mundo sabe de tudo, mas ninguém é especialista em nada. E aí? E o homem vai se entulhando. E assim, aqui sim, nessa parte B, eu quero falar um pouco sobre o emotivismo moral. Você pega o mundo pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, você vai ver o Brasil, por exemplo, em 1922, produzindo Semana de Arte Moderna. Você sabe que Brasília é a continuidade, Brasília é o resultado da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, porque o mundo estava em frangalhos a nível europeu, foi necessário reproduzir características de cultura. Então o brasileiro, intelectual da época, pensou cultura, pensou mecânica na pessoa de Santos Dumont, foi o pai da mecânica no Brasil, pensou agora arte, pensou jurisprudência, começou a pensar pedagogia e pensou literatura.
Um dos caras que participou da Semana de Arte Moderna em 1922 foi o arquiteto de Brasília, Oscar Niemeyer. Niemeyer, por incrível que pareça, ele foi amigo íntimo de Jean-Paul Sartre, amigo íntimo de Simone de Beauvoir, foi amigo íntimo de Freud, amigo íntimo de Albert Einstein. Ele foi o cara que desenhou, arquitetou a sede da ONU. Ou seja, o Brasil de fato é uma terra que muitos de nós não nascemos em berços esplêndidos. Mas de alguma forma, cara, nós somos sim gigantes pela própria natureza. Jesus tem a mesma característica. Jesus não nasceu em berço esplêndido, mano, mas foi gigante pela própria natureza. O mundo pós-guerra então produz uma cultura. Quando a cultura do mundo pós-guerra foi restaurada, veio outra guerra. Quando veio outra guerra, os Estados Unidos enviou 1 milhão de soldados para a guerra, segundo Zygmunt Bauman. 1 milhão de soldados na guerra produz, no mínimo, 5 milhões de mulheres órfãs, órfãs de pai, viúvas, tristes com seus netos, tristes com seus sobrinhos. Multiplica esse número. Você imagina que é 1 milhão de homens na guerra, deixando uma geração de mulheres órfãs, viúvas e com sentimentos de luto. Surge então uma revolução feminina tão poderosa que as mulheres agora vão para as indústrias construir armas bélicas para enviar para os caras na guerra. Surge o que Zygmunt Bauman trouxe como característica de cultura do divórcio. A cultura do divórcio é personificada sobre isso. Todo ser humano tem um lado direito e um lado esquerdo, tem um lado bom e um lado ruim, um lado mais forte e um lado mais vulnerável. Tendo o lado mais vulnerável é inevitável. Você se apresenta para o outro a partir do seu lado mais forte. Cada um de nós temos um lado belo e um lado horroroso. Só que quando você se relaciona com o outro e quando você se mostra em sua rede social, você só se mostra como o seu lado mais belo. E todos vão querer apreciar só quando você está de maquiagem, mano. Homem, quando não conhece mulher, tá de maquiagem é incrível. Quando a mulher tira a maquiagem, o cara diz: muito prazer. Porque quando você mostra a parte mais bela, vai ser muito difícil se relacionar com a sua parte mais feia. O que você tem então na contemporaneidade? Um emotivismo patrocinado pela ditadura da beleza. Faz sentido o que eu estou dizendo? Por outro lado, você vai ver também uma geração de filhos que olharam a carência das mães no mundo pós-guerra, onde as mães estavam vulneráveis existencialmente falando. Olha que maneiro. Pesquisa se quiser. Questione-me se você quiser também. O útero é uma indústria poderosa de produção de oxitocina, de progesterona. Oxitocina é substância do amor. Mulher libera 99% a mais de oxitocina que homem só libera 1% de oxitocina. Então, irmã, já para aliviar a sua carga, se você tá com um cachorrinho que tá com um lacinho, que é um poodle bonitinho, você fala: vem pra mamãe, oh meu Deus. E se o cara do seu lado só fizer assim, sai daqui. É porque ele não libera tanta substância de amor como você, irmão. Homem não vai conversar com beija-flor. Homem não vai pegar a borboleta e: meu Deus, olha. Não, homem não é assim, cara. O homem se relaciona com a vida não com o idioma existencial amor. O homem se relaciona com a vida com o idioma existencial respeito. O homem já chega tipo macho alfa, mano. E aí? Tá de boa? Novidade. Se uma mulher encontra outra mulher bonita, diz: meu Deus, esse cabelo lindo, que trança, você tá uma princesa. O homem, quando encontra outro cara style, diz: tá doida essa roupa, mano. Porque o homem se relaciona no nível existencial da vida com respeito e honra. Mulher é amor. Para o homem se relacionar com mulher, o homem tem que ser bilíngue, tem que entender o idioma existencial mulher, traduzir mulher, e mulher traduzir homem. Não estou brincando não, estou falando de biomedicina, estou falando de neurociência, estou falando de ciência. Por que você está falando disso, Gil? Porque muitos de nós nos relacionamos com a vida apenas pelo lado bom da vida ou pelo lado belo. Por que a minha geração, por que essa geração contemporânea é uma geração que vive um emotivismo moral? Porque se casando com a parte bela da vida, quando você se encontra com a parte feia, você não se desespera, mano. Você não sabe o que fazer. Só que a única geração que tem conteúdo de máquina, a única geração que tem acesso à era digital é a nossa. Tudo patrocina no homem contemporâneo um emotivismo geracional. Tudo.
A gente fica chateado se você envia uma mensagem e o cara vê o azulzinho e não responde, mano. Para pra pensar, mano, você briga com máquina. Olha só, o cara não respondeu. Ah! E já viu como é que você ri de uma piada hoje em dia? É assim, ó. Nossa, que engraçado. KKKKK. Com a expressão séria. Ou seja, o homem, para ter contato com o homem, tem que ter máquina para interferir com o homem. Quando o homem não tem máquina para interferir com o homem não é interessante. Quanto mais evoluída é a máquina que está na mão do homem, mais interessante o homem é. Vou te dizer, mano, o homem se tornou coisa. Se tornou um produto do meio. Sendo um produto do meio fica difícil amar quem não tem produto. O homem entra em um desespero de um abismo existencial, vivendo num emotivismo moral. O que é emotivismo, mano? Que negócio é esse de emotivismo? Vou te falar. Emotivismo é uma visão metaética que reclama que as frases éticas não expressam preposições, mas atitudes emocionais. É a geração que vive apenas pelo emocional. A geração que sente diz que é o espírito. A geração que sente diz, tô sentindo, vou te falar. É a geração que sente. E aí, mano, quando você não sentir nada, mano, como é que vai ser a sua fé? Você consegue adorar a Deus sabendo que o não de Deus também é a resposta? E aí eu quero desmistificar, eu quero até que você tire a sua imagem messiânica de mim. Eu caminhei até aqui sem nunca ter ouvido um sim de Deus. O Gil, eu tenho um bocado de companheiro de rio na nação, que eu viajo a nação toda, junto com o João, que também viaja a nação toda. Mas eu nunca ouvi um sim de Deus. Nunca. Desde quando eu nasci. Gil, me explica isso. Vou te explicar. Lembra que o texto diz que é para você examinar o homem a si mesmo. Então examine-se a ti, querido, porque eu me examino a mim. Interessante, só é possível entrar em ti quando tu se esvaziar de ti, para que eu caiba em ti, para que sejamos nós. Só é possível tu entrar em mim quando eu me esvaziar de mim, para que tu caiba em mim, para que sejamos nós. Para quando nos encontrarmos, você não me apresentar um pai que é teu, porque o pai que é teu pode ter nojo de mim. Para que eu não te apresento o pai que é meu, porque o pai que é meu possa nem se interessar por você. Mas nós devemos nos esvaziar ambos, para quando nós sentarmos à mesa, nós nos apresentarmos um pai que é nosso irmão. Que não exclui, mas que gera paternidade, mano. Estão comigo, irmão? Tá, tô finalizando a parte B, tá bom? Com isso, você vai ver uma expressão existencial humana de profunda fragilidade. Olha pra mim. Quando você tá olhando pra mim, levante as mãos, só pra eu ter certeza. Que tem uma galera que tá me ouvindo e a outra que tá ali. Olha pra mim. Todo ser humano tem no mínimo 5 sentidos. Todo ser humano tem no mínimo 5 sentidos. Que é o tato, o paladar, a visão, a audição e o olfato. Todos os sentidos terão fome. Todos os sentidos necessitarão se alimentar. Se você superalimenta um sentido e você desnutre os demais sentidos, você vai entrar em um desequilíbrio. Quer um exemplo? Quando você acorda pela manhã, você toma café da manhã, você alimentou o paladar. No meio do dia você almoçou e você alimentou o paladar. No fim do dia você janta e você alimentou o paladar. Logo, o paladar é o sentido mais bem nutrido da camada de sentidos. Mas nem só de pão vive um homem, mano. Você se alimentando apenas pelo paladar, você se esquece que sua visão vai ter carência de ver coisas novas. Que sua audição vai ter carência de ouvir coisas novas. E que seu tato vai ter carência de sentir coisas novas. Com isso, o homem vai ficando desequilibrado. Você imagina a geração que está viciada pela imagem? Viciou o que se vê. A geração que não se toca. A geração que só se assiste. É a geração que está sendo patrocinada para um emotivismo moral profundo, mano. O abismo, então, acaba sendo insuportável. Então, como pastor, dando conselho para a geração contemporânea, Freud afirma que os órgãos vitais não são o que você vê, são o que você não vê. Se você abrir, ou melhor, se você passar suas unhas sobre sua pele, no máximo que você vai sentir é alívio ou uma micro irritação. Mas se você abrir minha caixa craniana, passar suas unhas na minha massa cefálica, inevitavelmente eu vou morrer.
Porque os órgãos vitais não são o que você vê. Os órgãos vitais são o que você não vê. Se você pegar uma agulha e furar os meus olhos, eu vou me tornar cego. Porque é possível ser vivo embora cego, mas meu corpo vai continuar produzindo gás carbono. E com isso fotossíntese vai continuar acontecendo. Agora, se você abrir minha caixa torácica e furar o meu coração, com a mesma agulha que você furou os meus olhos, inevitavelmente eu vou morrer. Você vê meu coração? Não vê, mano, mas você sabe que os órgãos principais são o que você não vê. Ótimo! Já que você só mostra aquilo que é possível ver e contemplar com um elogio a partir da sua imagem, o que fazer, mano, quando Deus dá acesso àquilo que é vital, aquilo que ninguém vê? Mas é só olhar nos seus olhos, é possível ver com riqueza de detalhes como tá as cavernas do seu coração. Como é possível então interpretar como está a alma? É só ver a sua produção. Você faz parte da geração que tem a imagem mais bela, mas que patrocina a produção mais feia. Por exemplo, cultura de divórcio. Quantas pessoas você não se relacionou em 2018 a partir de um clique, na velocidade de um clique? E quantas pessoas você já se divorciou na mesma velocidade de um clique? Quantos de vocês não se sentem estranhos na casa do Pai? Justamente porque o emotivismo contemporâneo tem desnutrido a nossa alma. Finalizo então a parte B e vou para a última parte, parte C. Contudo, a geração que se acredita na filosofia ateísta humanista, patrocinada por Max Horkheimer, Eric Fromm, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, a Escola de Frankfurt, ou a geração que aplaude de forma significativa Antônio Gramsci, que carrega como carruagem existencial o marxismo cultural, através de uma característica acadêmica. Você vai para Jean Paul Sartre, o filósofo existencialista, junto com Simone de Beauvoir, que patrocinou o feminismo raiz. Você vai ver Firestone, uma feminista que quase produzia testosterona. E você vai ver, cara, Judith Butler. Você vai ver uma geração que se erotizou. Sabe o que produziu no homem contemporâneo uma taxa profunda de suicídio? Olha pra mim, mano. Sabe o que fez o homem contemporâneo ficar cada vez mais triste? É quando você pega o seu secreto e você expõe a público. Interessante, você já percebeu que existem órgãos privados? Você tem órgãos privados. Seus órgãos privados são higienizados em uma privada. Tem que estar em um local íntimo. Então, a geração que mostrou o seu íntimo é a geração mais depressiva. Porque, cara, só uma pessoa vai apreciar o seu íntimo como de fato deve apreciar. Se você entulhar o teu íntimo, mano, você vai andar em uma cadeira de roda existencial. E não tem glória a Deus e aleluia que faça você levantar, mano. Porque há pessoas que fluem nos dons, que falam línguas espirituais, que movem o ensino profético, mas pensam em suicídio. Ué, mas Jesus disse: eu vou para a glória, mas deixarei com você o Espírito Santo, que é o Espírito de consolação. A principal característica do Espírito Santo é consolar-nos. O emotivismo lógico, o emotivismo moral fez com que, olha isso, fez com que super-heróis persuadissem os Estados Unidos. Já assistiu a Marvel Comics? Claro, mano. Quais são os heróis da Marvel Comics? Você não sabe não, mano? Thor, Capitão América, X-Men e a DC. Você vai ter Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, o Flash. O Flash não, o Flash da Marvel. Tá vendo como tu sabe, mano? Tá silêncio por quê, parceiro? Curte só. Esses personagens trazem uma característica sociológica a ponto de análise. Fazendo uma análise sociológica dos super-heróis, você percebe que os super-heróis foram criados no mundo pós-guerra, sobretudo por Stanley. O Walt Disney também faz a mesma característica. Olha que poderoso que é a minha afirmativa. É no mundo pós-guerra, quando o mundo está em luto, que forja-se a imagem de um jovem poderoso. Um jovem que é...
Mutantes, isso aí. Minha mente tá bugando, mano. Mutantes, isso aí. Os jovens contemporâneos foram pedagogicamente ensinados nos desenhos dos últimos 20 anos como mutantes. São aqueles que vivem em luto, mas têm força demais para salvar todo mundo, mas é incapaz de salvar a si mesmo. Aí você vai ter a personificação do mundo pós-guerra para os Estados Unidos. E como tem uma garota dos Estados Unidos que eu tenho certeza que ela não está me entendendo nada. Ela tá entendendo sim. Não tá entendendo nada. Mas ela tá com cara de chapada, parceiro. Nos Estados Unidos, você vai ver o mundo pós-guerra sendo personificado com uma nova característica de juventude. Por isso que você vai ver pedagogicamente os desenhos produzindo super-heróis como o Superman, que na verdade é o Clark Kent, que é um jovem tímido, retraído, redator de uma revista, é tímido com mulheres e ele não é seguro nas suas atitudes existenciais e sociológicas. Ele só é poderoso quando ele coloca uma roupa de super-homem, onde é patológica a roupa, porque a roupa íntima fica em cima da roupa convencional. E a roupa convencional tem a cor da bandeira dos Estados Unidos. Aí você percebe que existe um patriotismo patológico, patrocinando um patriotismo caracterizado pelo mundo pós-guerra, porque a juventude norte-americana está em profunda depressão. É o que é chupeta existencial para não fazer o homem contemporâneo liderar suas emoções, mas ser persuadido com o que os desenhos pedagogicamente promovem. Aí você vai ver um milionário. Nunca, olha pra mim. Eu fui nutrido por Racionais MCs, mano, na Ceilândia. Minha quebrada foi Mano Brown, mano. Nego Drama pra mim foi música de Niná, parceiro. Foi mesmo. De João Paulo também. Enfim. Características sociológicas relevantes. Você nunca vai ver suicídio no gueto. No gueto os filhos amam a mãe. No gueto os filhos são apaixonados pela Dona Maria. A roupa humilde, a pele escura, o rosto abatido pela vida dura. Você vai ter contato com senhorinha que sai 5 horas da manhã e fala: quer colher, filho? Planta que tu colhe. Senhorinha que sai de casa cedo, mano, pega 3, 4 ônibus pra ser empregada doméstica da sua casa, ó burguês. De repente essa senhora te cria. Essa senhora volta pra sua casa, pega 2 ônibus pra voltar pra casa 3. Quando chega em casa, mano, ela dá tapa na cara de maloqueiro, mano. Não te criei pra isso não, rapaz. O que é? E os bandidão tudo: poxa, minha rainha, pô, não ri não, pô. O cara do gueto nunca vai ter sede de suicídio. Ele tem sede de... Mano, o cara do gueto nunca vai ter porta aberta. Por isso que ele vai atravessar a parede na porrada para alcançar o objetivo dele. Agora a burguesia não. É o contrário. Enquanto o cara do gueto ama a mãe, a burguesia tá louca pra sair de casa. Louca pra sair de casa desrespeita os pais. Desrespeitando os pais, você é criado por sua empregada doméstica, que é a minha mãe, que é a mãe do gueto. Essa mãe do gueto vai ser sua mãe de porcelana. E aí você vai ter um fenômeno: filho que é órfão de pai vivo, que é triste porque o pai dá tudo, menos amor e carinho. Porque a grana que comprou o seu iPhone 10, mano, não vai te dar uma companhia a ponto de te dar colo. Vai te dar futilidade. E ao mesmo tempo, a grana que vai te dar uma cama king size, uma cama cara, não vai comprar o seu sono. A grana que vai te comprar companhia numa balada não vai te comprar amor. E você vai ver então um cara burguês, vazio, e segundo Piaget e Vygotsky, um suicida é apaixonado pela vida. Na verdade ele quer assassinar a dor que mora dentro dele. O que você vai ter então em grande escala? Uma geração emotivista. Por isso que o redator de si, ele faz o Bruce Wayne, que é um mega bilionário, sei lá, bilionário, que está em luto porque não tem pai nem mãe, e ele nutre seus vazios nas trevas. Detalhe: para ele ser um super-herói, ele tem que se vestir de morcego, ou seja, monstrificando o seu interior.
Ele também é tímido com mulheres, é retraído a nível social, é extremamente introspectivo, mas ele só se torna um Superman quando ele coloca uma fantasia. E é isso, mano! Abre o teu olho, para de brincar com o diabo, mano! Amadurece, velho! Assume a sua casa! Assume o seu futuro! Todo ser humano vai ter 2 temporadas de 40 anos. Se o seu primeiro 40 anos for de curtições de frevo, o seu segundo 40 anos vai ser de extremo sofrimento. Mas se o seu primeiro 40 anos for de correr atrás de estudos, o seu segundo 40 anos vai ser de qualidade de vida. Então, mano, para de querer ser YouTube e vai estudar, mano. É isso, mano. O Gil, a nível sociológico, contemporâneo era um, quando só tinha 3 mil pessoas que me seguiam no Instagram. Depois me tornei outro quando tinha 25 mil. Quando eu alcancei 50 mil, os amigos do Brasil começaram a me ligar. Agora que eu tenho 80 mil, tem até pastor sênior, mano, querendo tomar café. Ué, mano, como assim, velho? Que tipo de geração é essa que aplaude o que você vê, se você não teve acesso às minhas lágrimas, mano? Que geração é essa, mano, que aplaude imagem, mas não consome conteúdo? E é isso, velho. Você só vai ter uma vida. Você só vai ter uma juventude. Eu vou te dizer, mano, a fase em que você está dura pouco. A fase adulta pode durar 80 anos. 20 anos passa assim, mano. 14 anos passa assim, mano. Pare de brincar com a fase onde Satanás está sendo andando para sequestrar você de ti mesmo. E isso é possível quando você oferta para ele suas emoções das fases iniciais da vida. Os 15 primeiros anos da sua vida são poderosos. Para de mostrar a sua intimidade como se fosse pública. Ela é sua! Na boa, vai respeitar o teu pai e tua mãe, mano. Aí eu vou fazer o que eu sempre faço. Quer casar? Quantos querem casar? Não é pra pular não, mano. É só pra levantar a mão. Quer casar? Ótimo. Então, quer se casar, brother? Moleque doido, gatinho. Quer, mano? Já deu um buquê de rosa pra tua mãe, mano? Já levou ela pro cinema, mano? Já pegou o seu cartão de crédito e falou, mãe? Então, como você quer que o Senhor te dê uma esposa se você não tá cuidando da primeira mulher que o Senhor te deu pra cuidar, a senhora sua mãe, mano? Como você quer ir pra fase 2 da vida com dívida na fase 1, mano? É por isso que não dá certo vida sentimental, irmão. Porque você está sendo um fuleiro, frustrado na fase 2. Porque você desonra a mulher da sua vida da fase 1. É igual você, irmão, que tá balançando a cabeça aí, cheio de... Como eu falei, homem não se alimenta com o idioma existencial amor. Homem se alimenta com o idioma existencial respeito. Você está respeitando seu pai, mano? Você quer que o Senhor te dê um homem, um varão, um Isaac, sei lá como você apelidou seu futuro amor? Quer que o Senhor te dê, quer que você seja próspero sentimentalmente? Então, como você tem abençoado e assumido o primeiro homem que o Senhor te deu para amar e honrar o Senhor, seu pai? Você já colocou uma roupa para o seu pai dizer, essa é minha princesa? Você acha que eu estou fazendo um discurso ateísta humanista de Herbert Marcuse, que afirmou em 1955 pela primeira vez que existe uma sociedade patriarcal opressora? E a filosofia gerou uma frase e os artistas da contemporaneidade reproduzem suas artes. A frase ateísta humanista de Herbert Marcuse. Por que você está falando isso, Gil? Porque eu estou pregando e talvez seja a sua última vez de ouvir o Evangelho. Então eu estou pregando como se fosse o último dia e como se fosse o seu último dia também. Pegando o conselho de um cara da quebrada. O mundo pós-guerra então gerou seres humanos que vivem uma vida de plástico. Com isso é inevitável. Finalizando a parte C. O vazio do homem contemporâneo tem os seus porquês. E eu narrei alguns micro porquês. É orfandade, é paternidade, é a imagem que não é suprida, é ditadura da beleza, ditadura existencial, é sexualidade demasiada, as pessoas mostrando o privado como se fosse público,
pegando o público como se fosse privado. Ninguém mais, cara, se assume com a identidade divina, com vergonha e com medo. É uma galera que não sabe o que é Estado laico, é uma galera que não sabe o que é governo, uma galera que não sabe o que é direita nem esquerda, mas fica patrocinando uma passeata de forma especialista. Aí você vê uma crescente massa mediática se levantando, patrocinando um nariz de palhaço a nível existencial e emocional, porque você está sendo influenciado pelo Facebook, mas as escrituras têm pouco peso sobre sua alma. Mas o texto diz, Mateus 11, Mateus 11, 25. Naquele tempo falou Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios entendidos e revelastes aos pequeninos. Versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Sabe, enquanto eu prego, eu sinto confiadamente no Espírito uma galera que está me ouvindo com a alma cansada. Mulheres que estão cansadas de se darem e não serem retribuidamente adquiridas e assumidas em amor. Homens que foram agredidos e violentados em suas emoções e realidades. Inúmeras mulheres, não vou falar de poucas, inúmeras que foram violentadas sexualmente, existencialmente e emocionalmente. E a revolta, a característica de revolta que você expressa, na verdade é um grito de protesto. Um homem sem o Espírito Santo não vai entender o seu idioma de revolta, irmão. Hoje eu quero te fazer uma proposta. Eu tenho uma aliança invisível, mas real, que quando ela é colocada no seu dedo faz com que você tenha contato com o maior romance da história, que é o romance com o arquiteto da vida. E isso é maravilhoso, cara. As minhas experiências são dentro de universidades, com a galera dos finalmente 30, com gente que fica... Eu lido com gente que não consegue passar um dia sem transar, com gente que não consegue passar uma semana sem usar drogas. Eu lido com gente que não consegue passar 3 horas sem se masturbar. Eu lido com gente igual eu e você, mano, porque eu não sei discipular anjo. Lembra do tanque de Betesda? No tanque de Betesda, em João 5, o texto diz que o anjo descia no tanque e jazia multidão de enfermos e de ressecados. O anjo tinha poder para procurar todo mundo. O anjo não tocava nos enfermos, o anjo tocava em substância fisiológica, água, H2O, mas não tocava em enfermo. Para mim, na personificação do texto, eu adquiro e vejo um anjo insensível. O cara que tinha poder para curar todos, mas só cura um, quando os caras rivalizavam, se degladiavam para tocar na água. O homem que poderia segurar o sol com a ponta dos dedos, abriu mão dessa glória para peregrinar entre mortais. E quando Jesus andou entre os homens como nós, mano, ele apenas não tocou, ele abraçou homens que fediam a fezes há 38 anos, como diz o texto. E o contato com Jesus foi: vinde a mim. Todos. Quantos? Todos. Quantos? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mano, no fim do texto ele diz: e quando você tiver contato comigo, achareis descanso para vossas almas. Quero compartilhar só um testemunho e finalizar. Ok? Eu fui pregar lá no Rio de Janeiro, não vou falar o nome da igreja por ética, porque eu quero contar uma história pela primeira vez, que eu nunca contei. Eu estou vendo que está filmando, então não vou citar nomes, mas vou colocar pseudônimos. Fui pregar no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro eu tive contato com uma família bem milionária. Eles são proprietários de algumas empresas, são bem ricos, mano. São muito ricos. O pai dessa família, eu estou falando tipo de empresa como Coca-Cola, tá ligado? Red Bull, assim, uma parada bem tipo isso. E aí o pai dessa família havia falecido há 10 anos atrás. O filho mais novo dessa família estava entrando na casa dos 40, tá com 30 e tantos anos. Esse cara estava sem sorrir há 10 anos. 10 anos sem comemorar o Natal, 10 anos sem comemorar o Réveillon, 10 anos sem comemorar o Dia das Mães e aniversário. A mãe, viúva, milionária, o irmão assumiu a posição do pai. E eles me viram pregar. Minha mãe estava comigo nessa ocasião.
E a minha história impactou a família. A minha mãe foi mendiga até os 9 anos, cara. O meu pai foi do Comando Vermelho. Meu pai foi assassinado no dia do meu aniversário de 3 anos. Minha mãe ficou sem possibilidade de criar 3 filhos e infelizmente começou a traficar drogas. E minha mãe foi presa em 91 por tráfico internacional de drogas e formação de quadrilha. Minha mãe ficou presa de 91 a 2014. Eu passei minha vida toda com minha mãe presa. Minha mãe se converteu em 92 porque uma senhora faleceu em 87. No dia do velório, essa mulher ressuscitou. E essa mulher é amiga íntima do apóstolo Ademar. E ela pregou para minha mãe dentro do presídio de Brasília, que era o núcleo de custódia da época, o presídio feminino. Minha mãe se tornou uma espécie de pastor dentro do presídio, mano. Minha mãe ganhou mais de 280 mães de santo no presídio. Eu ouvi mais sobre o evangelho no colo da minha mãe presa do que eu ouvi nos maiores pregadores dessa nação. Eu sou apaixonado por minha mãe. E minha mãe saiu da cadeia em 2012, eu estava em Machu Picchu, fazendo missões em Machu Picchu. Quando eu desci, minha irmã me ligou e falou: minha mãe acabou de sair da cadeia. E eu falei: então começou um processo de devolução de honra. Hoje eu exerço paternidade sobre minha mãe, sobre minhas meninas, e vejo uma carruagem de honra, né? E dor conectador. Deus me deu uma biografia para alcançar dor de feridos, né? E aí eu contei essa história, só que minha mãe estava na igreja, tinha 5.000 pessoas na igreja, ela foi e louvou a Deus lá no Rio de Janeiro. Então, as mulheres da família de milionários me chamou para eu sepultar um cadáver na alma de um filho 10 anos após a morte do pai. Aí eu, que parada louca é essa, mano? E eu sério, né? Sempre muito sério, assim. Tipo o cara do gueto, né, mano? O cara do gueto é macho alfa, mano. Pelo menos na minha época era. E aí, sabe o que rolou? Me convidou para ir para o Rio de Janeiro, eu fui. Passei 4 dias na casa dos milionários. 4 dias sem sorrir. Levei minha sobrinha para ser a alegria da casa, já que o tio estava sério. Levei minha intercessora, que é minha irmã, para ela produzir uma atmosfera de relacionamento dentro da casa, porque a minha única missão era sepultar um cadáver na alma de um cara vivo. Aí tive contato com a família. O primeiro contato com a senhora viúva foi lavando os pés dela. Depois lavei os pés do filho mais velho. Aí eles não conversaram há mais de 5 anos com o filho mais novo. Só que queriam que eu tivesse contato com o filho mais novo, sendo que ninguém conversava com o filho mais novo, mano. Aí me levaram até a empresa do filho mais novo. Chegando lá, eu peguei na mão do filho mais novo, tudo bem? Ele me ignorou. Tudo bem, pegou minha mãe e ignorou. Aí eu entrei numa lanchonete e fiquei pensando, mano, se minha pastora estivesse aqui, pastora Márcia, o que ela faria? Só que o sorriso da minha pastora expulsa demônio, mano. Minha pastora me discipulou só no sorriso dela, mano. Aí eu pensei, se minha pastora tivesse aqui, ela falaria: tudo bem, meu filho, vim de Brasília só pra conversar com você. Aí eu pensei, vou fazer a mesma coisa. Levantei e falei: e aí, mano, de boa? Saí de Brasília só pra trocar uma ideia contigo, mano. Aí ele: beleza, vamos pro meu escritório? Olha que poderoso isso, mano. Vamos pro meu escritório? Eu: não, cara, vamos sentar aqui na calçada. Quando sentei na calçada aqui, velho. Tô aqui sentado na calçada, aí tá passando um bocado de carro e um milionário sentou do meu lado. Aí eu falei assim: cara, tem tempo que eu não faço isso, mano. Detalhe, o pai dele faleceu no dia do aniversário dele. O pai dele foi comprar uma espécie de presente pra ele. O pai dele, antes de sair de carro, sentou na calçada e falou a mesma coisa: meu filho, tem tempo que eu não faço isso. Aí o cara começou a se emocionar, mano. Aí vi que ele tava emocionado e falei: mano, eu não quero tomar seu tempo. Aí eu contei a minha história pra ele. Quando ele ouviu a minha história, ele ficou quebrantado. Aí eu falei assim: mano, quem exerceu paternidade sobre minha vida foi o Mano Brown, mano. Já escutou Nego Drama? Você tem que ouvir essa música. Aí ele falou, aí o cara colocou a mão entre as pernas, a cabeça na mão e começou a chorar de copiar, mano. Sem chorar mesmo. Aí eu: minha história é tão sofrida que daria um filme. Uma negra e uma criança nos braços, solitário na floresta de concreto e aço verde. Aí declamei o Racionais, capítulo 4, versículo 3. E o cara tá que chora, mano, tá que chora, e eu, sem entender. Sabe o que o cara falou pra mim? Tu acredita que quem exerceu paternidade depois da morte do meu pai foi o Mano Brown, mano? Aí eu falei: então nós somos irmãos de quebrado, mano. Por incrível que pareça, foi a coisa mais fácil do mundo sepultar um pai na alma de um filho, mano. O Senhor curou a alma do cara. Eu fui no Rio de Janeiro, lavei os pés dele,
fizemos um almoço. Ele comemorou 10 anos de aniversário, 10 anos de Dia das Mães, 10 anos de Réveillon, de Natal em um dia só. Porque está escrito: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Se eu sou o corpo de Cristo, eu sou a carruagem de Cristo. Então Cristo vai estar em todo o ambiente que estou. E eu quero te motivar hoje, cara. Além de ser carruagem de Cristo, permita que Jesus preencha os vazios da sua alma. Baixe sua cabeça em nome de Jesus. O emotivismo moral. Pessoas que são lideradas pela vida emocional. Saiba que a sua vida emocional, um homem sentimental, sempre rivalizará contra a fé. A fé é a certeza das coisas que você não vê, mano. E o sentimento só é nutrido por aquilo que você vê. Eu vejo Jesus preenchendo os seus vazios da alma. Todos fechem os seus olhos agora em nome de Jesus. Che carapalabá sobre